Estamos de volta com o quadro Prosa Política aqui pela Rede Prêmios de Televisão. A você, muito obrigado pela sua audiência e mais uma vez reforçando que é sempre bom estar na sua companhia. Eu, Henrique Baldassari, jornalista, também Francisco Mota, o comentarista político da nossa emissora, estamos aqui para trazer o melhor para você. Os candidatos vindo aqui e falando abertamente as suas propostas dentro das perguntas que estamos desenvolvendo nesse quadro para, com certeza, no dia 7 de outubro, você, eleitor, você, munícipe, poder fazer a sua melhor escolha e trazer, sim, o melhor para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado e para o nosso país. Candidato Gelson, está à vontade no nosso programa? Muita vontade. Muito bem. Aliás, vai ao encontro do nome, né? Prosa mesmo. Prosa, exatamente. Gelson Lima é candidato a deputado estadual pelo Podemos. Ele foi secretário de Governo e Comunicação, Saúde, Assistência Social, Comércio e Abastecimento da cidade de Osasco. Está aqui respondendo aos nossos questionamentos. Muito bem, Francisco Mota, agora vamos falar a respeito de educação. Educação, né? Exatamente, educação, Gelson. Quer perguntar, Francisco? Não, tranquilo, Gelson. O que você pensa, a tua experiência na área pública, o que você está pensando em projetos, né? Para você falar para o nosso público aqui da região oeste. Um diagnóstico rapidinho aqui, Francisco Mota e Henrique. Não há transformação de uma sociedade, de um país, se não for através da educação. Todos os países que ascenderam emergentemente, os tigres asiáticos, a China, bom, a Europa há muito mais tempo que isso, os Estados Unidos, investiram na base da educação e a gente conseguiu transformar uma sociedade. Eu tenho visitado as escolas estaduais, eu tenho ficado horrorizado. São escolas cheias de grades, todas pichadas, com carteiras quebradas, com vidros quebrados, 40 alunos por sala de aula. Como é que o nosso jovem, como é que a nossa criança sai de lá formado, preparado para o mercado do trabalho ou para dar o passo seguinte, que é entrar numa universidade e assim por diante? Não há como. Então, o nosso professor no estado de São Paulo ganha um salário baixíssimo, não tem capacitação, então está tudo errado aqui. Então, assim, aí eu aproveito para fazer uma crítica, não às pessoas, mas sim ao projeto político. Faz 20 anos que o mesmo partido comanda a educação no estado de São Paulo. E eu não sei se o que estava por trás, se a estratégia era municipalizar 100% da educação, porque acabou municipalizando só uma parte, de primeira a quarta série, mas o horror que estão as nossas escolas não oferece, na minha avaliação, nenhuma dignidade para o nosso aluno. Então nós precisamos fazer uma inversão disso. Pagar melhor nosso professor, capacitar melhor nosso professor, reduzir o número de alunos por sala de aula e criar escolas em tempo integral. Aí alguns vão falar assim, mas quanto custa isso? Custa muito menos para o nosso futuro, para aquilo que a gente gasta em segurança, para aquilo que a gente gasta nas outras políticas públicas, saúde, por exemplo, se a gente investir na nossa base, se a gente educar melhor a nossa base e as nossas crianças. Então, nós precisamos fazer uma inversão daquilo que é a educação hoje para aquilo que vai ser o nosso ensino nos próximos anos. Eu estou muito confiante no governo do estado atual. Eu tive 2 oportunidades de conversar pessoalmente com ele, eu falei muito da educação e ele falou, nós vamos fazer uma grande transformação, que é o atual governador Márcio França. Perfeito. Então nós queremos investir muito nisso. Se eleito, essa vai ser uma das minhas bandeiras, se Deus quiser. Muito bem, candidato. Você sabe que eu fico às vezes me perguntando, e a população fica perguntando. Eu estudei na escola pública, Jardim das Flores, depois Larizate, fiz o 5º ano na escola do SESI, fiz o colegial no Bittencourt, né? E tive a oportunidade de fazer a escola Senai, né? Mas na área pública, o que aconteceu com a escola pública? O que aconteceu? Porque nós nos formamos na escola pública e muitos iam para a faculdade sem fazer cursinho. Então, você tem razão. É isso que a população espera dos deputados que vão ser eleitos no próximo dia 7. Inclusive o candidato Gelson fez um comentário que eu assino embaixo, que é a questão que as escolas públicas hoje, olhando, parecem verdadeiras penitenciárias. Que incentivo o aluno tem de estudar lá? Há 10 anos eu me formei no ensino médio também em escola pública, aqui na cidade de Osasco, e vi ali verdadeiras coisas que precisam de muitas reformas, precisamos evoluir muito nesse sentido, não é, amor? Não, e um outro detalhe, candidato. Eu vejo de vez em quando alguns projetos de ocupação da escola nos finais de semana e se coloca esse projeto como um ovo de Colombo, uma coisa espetacular. Isso já acontecia
lá nos anos 70, na escola, no Larizate, né? Você já usava o espaço, que é um pecado, as escolas ficam ociosas no final de semana. Ansiosas. Mas, candidato Gelson Lima, a educação é importante, a segurança, né? Como você disse, é a grande queixa da população no momento, mas vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que é sério para mim, é sério para muita gente que está nos assistindo, que é a questão da saúde. 13, 14 milhões de desempregados. A maioria já não consegue, que pagava o plano de saúde, não tem condição de pagar o plano de saúde. O hospital público já não conseguia atender a população. Agora, então, há um desespero total. E os eleitores, que a gente sempre repete, não votem em branco e nem votem nulo. Aproveite essa eleição para escolher o deputado certo, federal e estadual. Porque a saúde vai depender muito da pressão que os deputados vão fazer no governador e no presidente da República. Então, candidato Gelson Lima, o que você pode falar para a saúde da população? Francisco Morato, você sabe que esse é um tema de maior conforto e de maior preocupação, além da segurança, quando a gente dialoga com a nossa comunidade. Eu fui secretário de saúde aqui em Osasco por 7 anos. Fui responsável pela implantação das mais variadas programas, propostas e construções aqui da cidade no último período. Foi no nosso período que a gente iniciou a construção das 3 UPAs que funcionam aqui na cidade, da Zona Sul, da Zona Norte e da região central. Construímos a UTI pediátrica, inauguramos o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, construímos um grande serviço de cardiologia na Policlínica Zona Norte, contratamos 60 cardiologistas e conveniamos o INCOR. Trouxemos o SAMU para a cidade de Osasco, que não tinha até eu ser secretário. Investimos em programas como o PACS, que é a maior estratégia da atenção básica, que é a responsabilidade primeira de um município, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde. Investimos no PAD, que é o Programa de Atendimento Domiciliar, que é voltado aos acamados, similar ao que a gente tem na iniciativa privada, o tal do Home Care. Então, ou seja, nós fizemos muita coisa aqui na área da saúde, mas ainda é insuficiente. O orçamento da saúde de Osasco é de 600 milhões de reais. É maior do que 80% dos municípios no Brasil. Então era para estar melhor. Então era para estar muito melhor do que o serviço prestado hoje. Mas eu conheço bastante o SUS, estudei o SUS, me preparei, né, nesse período que eu fui secretário aqui em Osasco, e acho que dá para fazer muita coisa ainda. Uma das minhas bandeiras, né, que eu tenho defendido nesse processo e tenho falado em todos os cantos que eu participo, do programa do Estado revitalizar as construções de AMES, que são ambulatórios médicos de especialidades, e Osasco, uma cidade que tem 700 mil habitantes, 570 mil eleitores, não tem um AME. Este AME desafogaria a nossa Policlínica Zona Norte, que ainda recebe uma influência das cidades vizinhas. Nós ainda atendemos muitos pacientes de Itapevi, de Jandira, de Carapicuíba, porque o polo de saúde no município de Osasco se desenvolveu antes dos demais municípios. Perfeito. Só para a gente ter uma ideia, o Hospital Municipal de Barueri foi construído há 6, 7 anos. O único hospital municipal que atendia na região era o Hospital Antônio Gigo. Portanto, nesta área, dá para fazer muita coisa. Precisa melhorar a gestão, precisa ter mais compromisso com a gestão, precisa olhar melhor os preços praticados em todos os serviços que a gente contrata hoje, porque tem muita coisa para fazer aqui ainda. Perfeito. E eu tenho bastante experiência nessa área e quero ajudar os prefeitos da região a desenvolver melhor a nossa saúde. Perfeito. Henrique. Muito bem. Outra questão que não deixa de ser importante, candidato, é a questão da empregabilidade, questão da economia do nosso país, que urgentemente precisa de uma solução. Eu tenho certeza que o munícipe, o eleitor, o telespectador que está em casa nos assistindo, sabe o quanto de 2 anos para cá isso acarretou no prato de comida, acarretou nas saídas que a família tinha para se divertir, para passear, para poder desenvolver melhor a sua família, ou de repente pagar um curso de formação superior, ou até uma escola particular para os seus filhos. Então isso acarretou de uma maneira drástica no nosso país. E o eleitor sente no bolso.
Tudo isso que está acontecendo com o nosso país é uma coisa que todos nós estamos querendo solução. Não só como falamos da educação, não só como falamos da segurança pública, não só como falamos da saúde, mas principalmente para trazer o sorriso de volta à cara do eleitor, é a questão da empregabilidade. Como o Francisco Mota falou mais cedo, somos hoje 13 milhões de desempregados no nosso país. E o eleitor, ele quer sorrir, ele quer voltar a ter qualidade de vida, ele quer voltar a ter a sua geladeira cheia, ele quer voltar a passear, quer voltar a ter qualidade, em todos os sentidos. Então eu pergunto ao senhor, candidato Gelson, o que o senhor pensa a respeito da empregabilidade, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa economia e o que o senhor pode fazer na Assembleia Legislativa para ajudar o munícipe, o nosso querido eleitor, a novamente ter mais qualidade? Olha, os dados hoje apontam que são 13,7 milhões de desempregados no Brasil, então quase 14 milhões de desempregados. O estado de São Paulo é a locomotiva, né, do Brasil, portanto ela pode fazer muito. Em momentos como esse, momentos recessivos, em momentos onde a economia, que é a grande geradora de emprego, não cresce, você tem que ter algumas proteções. Por exemplo, nós precisamos reeditar o programa Frente de Trabalho. Quer dizer, nós precisamos voltar a construir, porque a área civil no Brasil é a área que mais emprega, né, as pessoas diretamente. E aqui na cidade de Osasco, nós temos 2 portais, um que funciona aqui no centro da cidade e outro na Zona Sul. Os portais também são neste momento, são oportunidades que as pessoas têm não só de facilitar a entrada das empresas, mas de capacitar essa mão de obra que às vezes precisa ser redirecionada. Às vezes quem só trabalhou num determinado tipo de serviço, se está baixo aquela empregabilidade naquele momento, você precisa treiná-lo, capacitá-lo para uma outra coisa, para que ele possa ter mais chance no mercado de trabalho. Ou seja, nós podemos fazer muito, mas a grande política mesmo é o crescimento econômico. Se não houver crescimento econômico, nós não vamos conseguir gerar os empregos necessários para que as pessoas tenham um pouco mais de qualidade e de conforto. A outra coisa que eu acho fundamental e que eu tenho combatido é, por exemplo, a reforma trabalhista. Nós fizemos uma reforma trabalhista aos avessos, onde tirou o mínimo de proteção da classe trabalhadora e não virou isso emprego, que era o grande discurso que se tinha. Não, nós vamos flexibilizar a CLT, nós vamos tirar alguns direitos, porque aí o empregador vai empregar mais. Balela! O que nós tiramos foi um pouco de conforto e de segurança de uma boa parte da população que tinha carteira assinada, que agora tem que trabalhar, né, em locais insalubres sem o mínimo de garantia. Quer dizer, então, assim, nós não podemos acreditar nesse discurso fácil de resolver um problema profundo, como é o problema do desemprego, com algumas facilidades que lobbies de setores, como de empresários, faz com que os governos se submetam a essa pauta. O senhor defende a reforma tributária? Defendo a reforma tributária, defendo a reforma política e defendo a reforma da Previdência. Mas não é a reforma da Previdência que tira o direito dos mais pobres. É aquele que tira o direito daqueles privilegiados que hoje têm aposentadorias acima do teto e que nós precisamos inverter essa pauta. Candidato, Henrique, eu queria aproveitar, candidato Gelson, e colocar um assunto aqui que eu tenho certeza que a gente discute no programa Em Foco, no Prêmio News, e fizemos inclusive um programa falando disso. Eu sempre entendi a importância do deputado estadual e o deputado federal da região. Nós sempre discutimos isso. Aliás, havia uma preocupação dos prefeitos da região em escolher candidatos em conjunto para que a região realmente tivesse representante. E essa eleição, nesse seu final, queria que você colocasse a sua opinião. Só Osasco tem mais de 28 candidatos, né? Na região, mais de 70 candidatos. Então a gente não entende. Então, nesse final, eu queria que você colocasse, né, Henrique? E falar para... Nós falamos aqui, não se esqueça, nós falamos para 11 municípios. Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba, Pirapora, Cotia, Vargem Grande, Taboão da Serra, Imbu. São 3 milhões de vidas, né, na região oeste. 2 milhões de eleitores. Precisamos de deputado estadual e federal, né, Henrique? Sem dúvida. Sabe qual é a minha impressão, Mota? Que os prefeitos das cidades, e aqui em Osasco não é diferente, aliás, em Osasco aprofundou, é que assim, há uma visão muito míope da política.
Há uma visão muito pequena do que é a política. Em vez da gente investir em projetos, né, em vez da gente, por exemplo, qual é a importância de um deputado na Assembleia Legislativa? Quer dizer, parece que os prefeitos não se dão conta disso. Quer dizer, quem traz recurso, quem enfrenta o governador, quem ajuda, inclusive, a defender as políticas públicas na cidade, são os deputados estaduais. Infelizmente, os prefeitos têm sido míopes nessa questão e o prefeito aqui de Osasco fez uma coisa que, do meu ponto de vista, é escandalosa. Além de ter 28 candidatos na cidade, só no nosso partido, que tem 870 filiados, o Partido Podemos, lançou 9 candidatos. Ou seja, qual é a preocupação do prefeito? Não é esta eleição ele ter um representante na Assembleia para ajudar a defender o projeto que está em curso. Sabe qual é a preocupação do prefeito? É a eleição de 2020. Então ele quer dividir para continuar reinando. E eu tenho dito para ele que para reinar, para que a população dê o seu segundo mandato, porque ele é candidato à reeleição, é fazer um bom governo. Perfeito. Se ele não fizer um bom governo, não adianta ficar escolhendo adversário antes do tempo. Perfeito. É que nem você montar um time de futebol, tem lá uma tabela, você fala, eu não posso jogar com esse nem com ele. Peraí, se você quiser ser campeão, você tem que enfrentar quem está na sua tabela. Perfeito. E, infelizmente, o nosso prefeito é um prefeito muito míope desse ponto de vista. Perfeito. Acho que ele vai ter muitos problemas logo depois da eleição, porque a tendência em Osasco, se continuar do jeito que está, é não eleger ninguém. E não elegendo ninguém, uma cidade com 570 mil eleitores, de repente não tem ninguém que defenda o projeto que está em curso, ele vai pagar o preço por isso. Perfeito. Não tenha dúvida. Perfeito. Candidato, vou dar um minuto ao senhor agora para fazer suas considerações finais e falar com o nosso eleitor. Eu queria agradecer muito essa oportunidade aqui. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade da gente ter saúde, ter vida e estar aqui nesse programa. Agradecer o meu amigo pessoal, Francisco Mota, que já conheço há mais de 2 décadas. Agradecer ao Henrique, parabenizar de novo pela sua voz, que é uma voz muito bonita. Mas dizer ao eleitor, vote em candidatos da cidade, vote em candidatos da região, acompanhe o histórico dele, veja o que ele já fez no passado. Se ele já tem mandato, olha o que ele fez durante o período que foi parlamentar, o que efetivamente ele fez para a classe trabalhadora, o que efetivamente ele fez para a região. E não tendo feito nada, dê uma oportunidade para mudança, dê uma oportunidade para renovação. Meu nome é Gelson Lima e eu estou pedindo uma oportunidade para cada um de vocês. Eu nunca fui candidato, nunca disputei nenhum cargo, nem a vereador, nem absolutamente nenhum cargo. Por isso, me preparei, me sinto preparado para representar essa região e estou precisando de uma oportunidade, estou pedindo uma oportunidade para cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pela presença, pelas informações. Obrigado. Entrevistamos o candidato a deputado estadual Gelson Lima, do Podemos. Ele que já foi secretário de Governo e Comunicação, Saúde, Assistência Social, Comércio e Abastecimento do município de Osasco. Aceitou o convite da emissora, veio esclarecer os pontos de vista da população, tudo aquilo que está sendo mais perguntado, tudo aquilo que está sendo mais questionado pelos munícipes dos 11 municípios ao qual a Rede Prêmio de Televisão pede licença para entrar com muito respeito na sua casa e trazer sempre o melhor da informação para você. Francisco Mota, considerações finais? Obrigado pela participação, candidato Gelson Lima. E lembrando, a eleição é dia 7. A responsabilidade é sua. Não vote em branco, não vote nulo, não fuja da raia. Vamos escolher o melhor para o Brasil, para São Paulo e principalmente para a região oeste. E quero aqui agradecer a direção da Rede Prêmio, que teve a coragem de autorizar esse programa, de trazer aqui candidatos de todos os partidos, e nós convidamos todos os partidos para que coloquem as suas propostas. Então depende de você, telespectador. Analise e vote certo. Muito bem, este é o quadro Prosa Política aqui na tela da Rede Premium TV para você. Quero também aproveitar para agradecer não só a sua audiência, mas para agradecer toda a nossa produção, todo mundo que está envolvido neste projeto, ao pessoal que está na produção, ao pessoal que está atrás das câmeras, todo mundo é parte atuante nesse projeto para fazer você, eleitor, fazer a sua melhor escolha no dia 7 de outubro e com certeza mudar a situação da sua família, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Rede Premium TV, feita para você.